Eu queria que você se assentasse. Antes da gente prosseguir com os nossos alvos de oração, eu quero apenas, em alguns minutos, compartilhar algo para alimentar a sua fé. O alvo desta reunião é nós recebermos fé para crer e para orar. Tudo que Deus precisa é de fé. Sabia disso? Você sabia que a Bíblia fala lá nos evangelhos que teve lugares que Jesus não pôde fazer milagres? Não pôde. Será que ele não podia? Ele não era Deus? Sim, mas ele não pôde. Por que ele não pôde? A Bíblia diz que foi porque ele não encontrou fé. Não encontrou fé, não encontrou honra, não é? Então, nesse lugar, nesta noite, você vai achar o que você veio buscar. Você vai receber à medida. Você vai receber o que você veio buscar, à medida que você crê. Porque Deus, Ele é acessado pela fé. Você não está vendo Deus, está vendo? Alguém está vendo Deus aqui? Me conta. Mas Ele está aqui. Por que Ele está aqui? Porque a Bíblia diz que Ele estaria. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, ali Ele estaria. Quantos nós somos? Sei lá, se 150. Tem muitas aqui. Então, nós somos mais que 2. Obrigada. Então, nós podemos crer que o Senhor está aqui. E eu quero rapidamente, compartilhar. São tantas emoções, irmãs? Eu estou vivendo um momento tão impressionante da minha vida. De hoje a 15 dias, meu filho casa. Meu Deus. Meu filho do meio, Pedro. Exatamente, dia 14. E nós estamos vivendo esse tempo também de preparação para a conferência, Quantas vão vir para a conferência? Levanta a mão aí. Amém. Nós também estamos planejando a nossa imersão. Quem conseguiu vir na imersão? Porque acabou as vagas rápido. Ninguém? Algumas, Então nós vamos vir, nós vamos aprender tudo, nós vamos passar para todo mundo, tá bom? E hoje, eu tenho algo precioso para te contar. Quem quer saber? Eu enviei meu livro para a gráfica. Aleluia. Nossa, é um filho, gente, é um filho. Então, o meu livro que eu estou lançando para essa conferência, não tem que lançar, mas Deus me deu, fazer o quê? E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. O nome do livro é Tempo de Transbordar. Quem quer transbordar aqui? Transbordar em todas as áreas, transbordar no seu casamento, transbordar na criação dos seus filhos, transbordar na sua família, na sua vida financeira, transbordar no seu ministério. Então ali eu coloco chaves, princípios espirituais muito, muito poderosos, que vão nos levar a transbordar no Senhor, amém? E o subtítulo do livro é Tempo de Transbordar, Deixa eu lembrar aqui. Vença a intimidação e receba fé para uma vida extraordinária. Quem quer uma vida extraordinária? Então você tem que ler esse livro, tá bom? Fazendo a propaganda aqui para você me ajudar a divulgar, porque todas as palavras desse livro todos os capítulos desse livro foram palavras que eu preguei. Não tem nada assim. Eu tive que adaptar alguma coisa, alguma ilustração, mas foram todas palavras de conferência, palavras de retiro. Então, tem ali, aquele selo de Deus. E eu creio nisso, eu creio que o Senhor quer que nós transbordemos em todas as áreas, amém? Eu quero compartilhar, essa palavra é um capítulo do livro, então você vai receber já um pouquinho só vou dar assim uma pinceladinha para gerar fé no seu coração, porque realmente eu estou muito cheia, muito abençoada. Eu quero compartilhar, o nome dessa palavra é força na fraqueza, porque o tema da nossa conferência é o quê? É qual? Diga: o fraco, eu sou forte. E a Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero falar sobre isso com você, sobre a força que você pode ter na fraqueza, a força que você pode ter num ataque maligno. Como que eu vou ter força diante de resistências? Um dos capítulos do livro é como obter vitória diante do inimigo. Quem quer? Você tem que ler o livro, tá bom? Vou fazer um preço promocional na conferência. E eu vou compartilhar com você rapidamente aqui sobre um homem de Deus que era o menor,
que não se via capaz de cumprir aquele propósito, de fazer aquilo, de responder ao Senhor. Mas Deus o chamou, e Deus o usou. O nome dele é Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Se você for olhar o texto, projeta aí, em Juízes 6, do 1 ao 6, vou ler bem rapidamente, para a gente ganhar tempo. A Bíblia fala que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Uau, 7 anos sendo entregue nas mãos do inimigo. Imagina, você que passa por uma crise, passa por uma resistência, mas você passar 7 anos, deve ser muito ruim, não é verdade? E a Bíblia fala, prevalecendo o domínio deles, dos midianitas, sobre o povo de Israel. O que o povo fez? Fizeram para si covas, que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas subiam contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não podiam contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos midianitas. Está projetando direitinho, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então aqui você vê um ataque maligno. Você vê aqui os inimigos vindo para ceifar o que o povo de Israel semeava. Você vê aqui, né, os inimigos vindo com tudo, mas não era um nem dois. A Bíblia diz que era multidão, uma multidão como um gafanhoto. Então aqui o povo de Israel, ele estava completamente atacado, e a Bíblia diz no final que ele estava debilitado. Talvez você ouvindo essa palavra pode identificar momentos na sua vida que você também passou, está passando por ataques malignos, que tem debilitado você, que tem roubado a sua fé, tem roubado a sua força, tem roubado a sua vontade de orar, tem roubado a sua alegria. Sabe, muitos momentos na nossa vida nós nos deparamos com esse tipo de ataque maligno, que vem com tudo, e quando você se levanta e vence o inimigo, você levanta e parece que vem outro, e depois fala, não, agora é meu casamento, não, agora é na vida financeira, não, agora é no discipulado, parece que vem uma multidão como gafanhoto, de todo lado. Então aqui você vê que eles eram muitos, e a Bíblia também relaciona os gafanhotos ali, lá no texto de Joel 2, verso 25, quando ela fala, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, o gafanhoto aqui, literalmente, são demônios. Demônios que vêm para ceifar o que você plantou. Demônios que vêm ceifar o seu casamento. Demônios que vêm ceifar os seus filhos. Demônios que vêm ceifar as suas células, o seu trabalho, os seus líderes que você levantou. Demônios que se levantam, que vêm para ceifar aquilo que nós plantamos. Mas o texto fala o quê? Que os midianitas ficaram com tanto medo, ou os israelitas ficaram com tanto medo, que eles fizeram covas. Cavaram covas nas fortificações, nas montanhas, cavernas. E a Bíblia diz que eles se esconderam. Se esconderam porque eles eram muitos, e eles se viam incapazes. Quantas vezes nós também estamos tão debilitados, que nós escondemos, que nós paramos, desistimos, falamos, não tem mais jeito para esse casamento, não tem mais jeito para esse filho, eu já orei, foram tantos jejuns. Eu faço coleção de ficha de oração de jejum. Quantas será que eu tenho? Eu tenho uma pasta no meu escritório, mas isso é um memorial. Eu quero te dar essa dica. É um memorial para eu apresentar para o mundo espiritual e dizer, está aqui a prova das minhas lágrimas, e está aqui a prova do Deus que faz milagres. Eu oro pelas fichas, terminou o jejum, eu vou lá e guardo na pasta, e coloco o ano, e coloco o semestre, né, porque o ano são 2. Por quê? Porque eu creio no Deus que responde orações. Quantas creem? Eu creio no Deus que escuta, porque a Bíblia diz que o povo de Israel clamou,
no final do texto, aqui em Juízes 6, diz: então os filhos de Israel clamavam. Deus escuta o seu clamor, Deus escuta o seu choro, Deus escuta o seu suspiro. Eu acho bom porque Deus, Ele mostra, né, uma frase que faz tanta diferença. O povo de Israel clamou, o povo então orou, mas eles não tinham fé. Eles se viam aquém, tipo, nossa, que tanto de inimigo, eu vou me esconder aqui, vou fazer uma fortificação, vou fazer uma cova, vou esconder na caverna, porque eles são muitos, eles vão me destruir se eles não me verem, não é? Então quer dizer que eles vão passar desapercebidos. Eu estou com muito medo. Muitas vezes nós também cavamos cavernas, com medo de Deus não responder, com medo de não conseguir. Sabe, o povo, então eles cavaram aquelas cavernas, mas eu quero dizer algo para você. Deus não te deu o espírito de medo, mas Ele te deu o espírito de poder, de ousadia. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois eu te admoesto, Paulo diz. O que é admoestar? Eu vou então te admoestar, eu vou chamar a sua atenção, eu vou ser firme com você, não brinca com isso. Eu te admoesto, Paulo diz, Timóteo diz: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha a importância da imposição de mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Deus não tem te dado espírito de covardia. Deus não tem te dado espírito de medo para você estar escondido na caverna, mas Ele te deu espírito de poder, de moderação, de ousadia. Não é pelo que você pode, é pelo que Ele pode. Não importa se veio 1, 2, 3 demônios, ou se veio uma multidão de gafanhotos, importa que a ousadia que está em você, o Senhor vai te levantar e você vai orar, e todos os demônios vão cair. Porque foi esse o espírito, e a Bíblia chama covardia de espírito. Me ajuda aqui, fogo do espírito, gente. Olha só, a palavra fala então, que o Senhor não tem nos dado espírito de ousadia, ou seja, espírito de covardia. Covardia é o espírito. Covardia no original grego, aqui do Novo Testamento, significa deilia, que é timidez, intimidação. O Senhor está te dizendo: eu não te dei espírito de intimidação, eu não te dei espírito de timidez, para você cavar a cisterna, para você entrar dentro da caverna e ficar escondido, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Eu não te dei esse espírito. Que espírito que é esse? Que você parou, não vou liderar porque eu não dou conta, por isso, por aquilo. Levanta, minha amada. O Senhor não te deu espírito de medo, o Senhor não te deu espírito de timidez. Qual que foi o espírito que Ele me deu? Espírito de poder, espírito de ousadia. Sabe, o Senhor nos fala então que essa intimidação, ela é um espírito, e você, com certeza, sem sombra de dúvidas, escuta esse espírito 24 horas. 24 não, tirando as 8 de dormir, é o quê? Porque essa é uma arma que o diabo usa contra nós. Intimidar. Ele vai te intimidar dizendo que você é fraca, ele vai te intimidar dizendo que você não é uma boa mãe, ele vai te intimidar dizendo que você não consegue liderar, que você não levanta líderes, que você não vai prosperar. Porque ele é expert nisso, em roubar a nossa fé. Sabe, mas a questão aqui é o seguinte: quem que foi levantado lá em Israel para vencer esses inimigos? Estava todo mundo dentro da caverna. Estava todo mundo escondido. Todo mundo estava lá dentro da cova. Quem é que vai livrar o povo? Deus encontra um homem. Deus chama Gideão. Em Juízes 6, 12, 14, ele fala: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Nossa, é bom ouvir isso, né?
O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força. E livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. O Senhor libera uma palavra. Ele reafirma a identidade aqui de Gideão. Homem valente. O Senhor já chamou e já reafirmou e falou: é assim que você é, agora pode ir. Não é verdade? Olha, eu tenho certeza que todas nós já ouvimos um id do Senhor. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Faça isso. Quantas? Faça aquilo. Lidera uma célula. Libera uma palavra. Aconselha. Dá uma aula. Instrui. Com certeza, se você tem um chamado da parte de Deus. Um chamado para ser mãe, um chamado para ser esposa, para ser líder. Todos nós temos chamado para ser líder, né, irmãos? Porque nós somos uma geração de sacerdotes. Nós somos uma nação de sacerdotes. O sacerdote faz o quê? Ele ministra, ele ensina, ele fala da parte de Deus. Então aqui, Deus libera essa palavra para Gideão. E qual foi a resposta de Gideão? Lá em Juízes 6,15. Olha só. Ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu o menor, na casa de meu pai. Ele não escondeu na caverna não, que aqui a Bíblia não fala, mas ele olhou e falou: eu não posso, eu sou o menor, eu sou o menor. Mas interessante, porque antes dele falar isso, o Senhor já tinha liberado: vai nessa tua força, homem valente. Ele preferiu olhar para as suas debilidades, para a sua incapacidade, para a sua imperfeição, do que olhar para a palavra. Quem é maior? Quem é aqui que determina aquilo que vai acontecer no mundo espiritual? O que Deus disse. Deus disse: homem valente, vai nessa tua força. E aí, mais para frente, ele dá uma resposta ao Senhor, ele fala: eu sou o menor na casa do meu pai, mas Deus tinha falado: vai nessa tua força. E aqui em 2 Coríntios 12:10 diz: porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Fala essa frase onde você está, levanta a sua mão, fecha os seus olhos e fala: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Sabe o que é isso? Isso aqui é o poder de Deus se manifestando na sua fraqueza. Quanto antes você assumir a sua fraqueza, é melhor. Quanto antes você reconhecer que você não pode, mas Ele pode, é melhor. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 1:26 ao 29, que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ou seja, é na sua fraqueza que Deus vai liberar o poder dEle. O que eu tenho que fazer então? Reconhece a sua fraqueza diante de Deus, mas toma posse da palavra que Ele disse a seu respeito. Diante de Deus nós somos fracos, diante do inimigo nós somos fortes. Diante do Senhor nós somos um cordeiro, nos submetemos, honramos, nos humilhamos. Diante do mundo espiritual, diante do diabo, você é um leão, você é uma leoa. Porque você então vai se levantar em quê? Na força, porque Ele já te diz: mulher valente. Vai nessa tua força, mulher valente. Sabe, você precisa então escolher em quem você vai acreditar, porque a Bíblia está cheia de gente fraco, que Deus fez coisas grandiosas, coisas maravilhosas, poderosas, extraordinárias. Mas para você viver o extraordinário, você precisa vencer a intimidação. Olha, vou dar alguns exemplos para você rapidamente. Abraão era um velho de 99 anos. Deus apareceu e falou: o ano que vem você vai ter o filho da sua promessa. Como? Impotente, a Bíblia diz que ele era. Com uma mulher estéril, gagá, que devia andar de bengalinha assim, ó. Não tinha Viagra naquela época não, viu, irmãs? Isso é coisa moderna. Mas quando Deus fala, Ele cumpre. Deus usou a fraqueza de Abraão para levantar um filho de uma grande, poderosa nação, poderosa descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Depois você vê Deus usando um Davi que era pequeno, menino,
que quando colocou lá, né, todas aquelas parafernálias para vencer Golias, ele falou, não dou conta disso, pegou um estilingue, pegou uma pedra e pam, jogou na cabeça do gigante, que era muitas vezes maior que ele. O que é isso? O poder de Deus na nossa fraqueza. Deus usou a vida de Davi, o menor na casa de seu pai, nem lembrado pelo pai ele foi. Sabe, não importa se as pessoas não te veem, não importa se as pessoas não te reconhecem, o que importa é que Deus te vê. Porque Deus viu Davi lá de trás das malhadas e falou, é ele. Foi lá que Samuel falou, então é esse ungir. Depois você vê um Paulo, que tinha espinho na carne, escreveu um texto do Novo Testamento, abriu muitas igrejas. Você vê um Moisés que era gago, libertou 3 milhões de pessoas do Egito. Que parece assim contraditório, não. Parece que a fraqueza é um imã para o poder de Deus. Se você estivesse postando alguma coisa, você tinha que postar essa frase. A nossa fraqueza é um imã para atrair o poder de Deus. Você vê uma Ana estéril, que não dava filhos, que chorava. Deus não dá um filho não, Deus dá um profeta, Samuel. Não um profeta, Deus levanta o precursor de uma geração de profetas. Numa época onde não se tinha profecia, não se tinha palavras. Ele é levantado, Samuel é levantado como precursor de uma geração de profetas. Depois dele veio Isaías, Jeremias e todos os outros. Depois Deus pega, está acabando, não tem nem jeito de acabar, porque são tantos. Deus pega uma Rebeca, estéril, gerou um Jacó e se tornou Israel, pai de nações, aleluia. Então eu quero dizer isso para você nessa noite. O Senhor não precisa de nada mais do que você reconhecer que a sua fraqueza atrai o poder dele. Reconhecer que você não pode, mas ele pode em você. Eu vou ser bem rapidamente, partir já para o final, porque tem muita coisa que a gente poderia falar aqui. Mas Gideão então ele se levanta, Gideão se posiciona, Gideão fala, então é comigo? É com a minha fraqueza? Então vamos lá. E a Bíblia fala então, que em Juízes 7, 16 ao 20, Gideão vence os inimigos numerosos, repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas. Trombeta, aqui fala da palavra. Trombeta aqui fala de você abrir a sua boca e proclamar a palavra. A trombeta fala de você olhar para a circunstância e dizer, essa não é verdade. A verdade é o que a palavra de Deus disse. A circunstância fala que você não vai prosperar, que você não vai entrar naquele emprego, que vai quebrar. Salmo 1 fala, tudo aquilo que você colocar nas suas mãos vai prosperar. Pode pôr a mão que Deus já disse que vai prosperar. A circunstância fala, meu casamento vai ser destruído, está acontecendo isso. A palavra diz, aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. A palavra de você vem, está doente, vou fazer o exame, e diagnosticou um câncer. A palavra, em Isaías 53, diz, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas feridas eu não vou ser, eu já fui curado. Você precisa declarar, você precisa levantar a sua trombeta e dizer, porque a trombeta foi um dos elementos que Deus deu, que Deus usou através da vida de Gideão para libertar o seu povo. A segunda coisa, a Bíblia fala que eles, além da trombeta, tinham cântaros vazios, e o cântaro vazio fala de quebrantamento. Cântaro vazio fala de coração quebrantado, fala de mulheres que submetem, que andam em aliança, que submetem ao Senhor em primeiro lugar, submetem aos maridos, são quebrantadas, não estão interessadas em ter razão, estão interessadas em quê? Em ser como Ele. Lá em Filipenses, a Bíblia diz que o Espírito, que haja em nós o mesmo Espírito que havia em Jesus Cristo, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, a si mesmo, sendo Deus, veio como um homem, se humilhou como um servo, morreu, morte de cruz. Ele não precisava.
Ele se humilhou por quê? Porque essa era a vontade de Deus. E o que a Bíblia fala? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Sabe como que você vai ganhar a sua guerra? Se humilhando. Você vai ganhar a sua guerra no seu casamento servindo, submetendo. Isso fala de quebrar, sabe, a casca. Lá em João 12, a Bíblia diz: se o grão de trigo ao cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar fruto. Tem que morrer. Tem que quebrar a alma, tem que quebrar o ego, tem que quebrar a justiça própria, tem que sair de cena. Ah, agora só eu que vou tomar a cruz? Sim. Quem tem mais luz, toma a cruz. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que se humilhar será exaltado. A palavra de Deus fala: todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Para de justificar. Tudo você tem uma justificativa. Não, por causa disso, aquilo. Por que ao invés de justificar, você não assume que você errou? É tão mais simples, é tão mais rápido. Eu já aprendi. Quando eu erro, eu falo: ai meu Deus, você tem razão, me perdoa, já ajoelho. É mais rápido. Sabe, eles venceram com cântaros quebrados. Nós vamos vencer quando o Senhor encontrar em nós o espírito quebrantado. Terceira e última, para a gente orar. Eles venceram com, deixa eu achar aqui. Eles venceram com tochas. Então tinha trombeta, que é a palavra, tinha os vasos quebrados, mas também tinham as tochas. Tocha fala do espírito incendiado. Tocha fala de fome de Deus. Tocha fala do espírito que é insaciável, que quer mais de Deus, que não está satisfeito. Eu quero mais unção, eu quero mais vida, eu quero mais fruto, eu quero ganhar mais crianças, eu quero ganhar mais pessoas, a minha célula vai crescer. Não está certo, as pessoas estão indo para o inferno, Jesus está voltando e meu coração está aquecido. Tocha fala do espírito que não está acomodado. Jesus vai buscar a noiva que está cheia de azeite, que está entupida de azeite, mas aquela que não tem azeite vai ficar. Esses são dias que Deus está movendo, queridas. Deus está movendo em Goiânia, Deus está movendo a nossa igreja. Eu viajo para todo canto, acabei de chegar numa viagem internacional na Europa. Não se vê de mover de Deus nas crianças, minhas irmãs. Pode ter, mas eu não ouvi. Não se ouve. Sabe, mas Deus está salvando. Nós temos, eu tenho mais de 60 mil crianças debaixo da minha liderança, de Goiânia, no estado de Goiás. Sabe o que é isso? Avivamento. Sabe o que é isso? Mover de Deus, porque Deus escolheu os pequenos. Ah, não sei trabalhar com crianças. Eu não gosto, não tem que gostar, só tem que se submeter. Só tem que entrar no rio, só tem que entrar no fogo de Deus. Põe a sua mão que Deus vai te capacitar. Eu vim andar com a pastora Márcia por causa dela. Porque eu falei: eu quero ser discípula dessa mulher, ela é muito mulher de Deus. Só tem, deixa eu fazer as contas. Só tem 1990, 35 anos que eu ando com a pastora Márcia. E quando ela foi andar na rede de crianças, eu já estava nos jovens. Eu falava: não, isso não é para mim. Durou um mês. Ela começou a orar por mim, eu não dormia, eu não comia. Eu falava: eis-me aqui. Mas Deus, eu fui atraída. Justamente, né? Porque eu sei que ela é uma mulher de Deus. Mas teve um dia que eu tive que fazer o que ela faz. E quando eu me submeti, quando eu orei, falei: Senhor, eu não dou conta, eu não sei como é que é, mas eu quero ser usada. Deus tem me dado um exército de mulheres, mais de 3.500 mulheres que a gente acompanha, para a glória de Deus. Porque o Senhor nesses dias tem levantado um exército de mulheres para ganhar famílias inteiras, para ganhar criança, para ganhar jovem, adolescente, ganhar famílias inteiras para o Senhor. Sabe o final da história? Vou ler o último versículo, o que aconteceu? Quem quer saber? O último versículo, Juízes 7, 21 e 22. O final da guerra. O que aconteceu? O povo de Israel saiu com as trombetas. Vamos lembrar? Quais são as 3 armas? Trombeta, vasos quebrados
e as tochas. Todo mundo entendeu o que significa, né? Essas três. Eles saíram assim, porque Deus falou. O que eles fizeram? Você acha que eles ficaram lá, né, lutando um com o outro? Vocês acham que eles ficaram lá, esfaqueando um no outro, pondo fogo lá na tocha um no outro? Verdade. Era o Espírito que tinha falado que era para colocar na roupa, não na jaqueta. Oh, Deus. Olha para cá. Você não vê a Bíblia falando que eles ficaram desorientados. Com tocha para um lado, com trombeta para o outro, com cântaro para o outro. Nós vamos agora pegar fogo nesse povo, destruir. Não, não foi. O que aconteceu? Juízes 7, 21 e 22. O final da guerra. E permaneceu cada um no seu lugar. Ao redor do arraial. Que todo deitou a correr. A gritar e a fugir, e ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu. O que aconteceu? Eles nem saíram do lugar, eles permaneceram cada um no seu lugar, com a trombeta, com os vasos quebrados, com a tocha. Quieto, cada um no seu lugar. Deus confundiu os inimigos, sabe como? Um esfaqueava, dava espadada no outro. Um, né, feria o outro, e a Bíblia diz que o seguinte, tornou a espada de um contra o outro. Ficaram tão desesperados que eles fugiram. Nunca mais voltaram, e o povo de Israel saiu vencedor. Quero que você fique de pé nessa hora. Talvez você está muito preocupada, muito desesperada, muito... O que eu faço? A guerra está muito grande, a resistência está muito grande, tem um exército de gafanhotos que tem atacado você. Você vai levantar a trombeta e você vai declarar a palavra. Você vai ser uma mulher quebrantada, porque o vaso quebrantado atrai o favor de Deus. E você vai levantar a tocha. Você vai pedir, Senhor, eu quero ficar... Quero nessa conferência pegar fogo. Senhor, eu quero incendiar, porque Deus quer levantar você. Deus quer usar você para ganhar essa cidade para Ele. Deus quer levantar você como uma tocha incendiada, para incendiar, sabe, a sua casa, o seu marido, os seus filhos, o vizinho. Incendiar a sua escola, a sua faculdade, incendiar o seu trabalho, onde você for. Deus quer te usar poderosamente. Enquanto você estiver declarando a palavra, enquanto você estiver se deixando quebrantar, enquanto você estiver com o seu coração aquecido, os seus inimigos vão cair por terra. Deus mesmo vai envergonhar eles, Deus mesmo vai enfraquecer eles. Enquanto você estiver entronizando Cristo, saindo de cena, Ele vai destruir os seus inimigos. Eu quero que você levante as suas mãos. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Nesse mesmo espírito nós vamos orar. E você vai agora abrir a sua boca, e você vai comandar a todos os demônios que têm se levantado na sua vida. Todos os demônios que têm se levantado para minar a sua fé. Espírito de intimidação, espírito de timidez, de medo. Você vai abrir a sua boca agora e você vai declarar: Deus não me deu espírito de medo. O Senhor me deu espírito de poder. E você vai agora, você que vai comandar agora, esses demônios caiam por terra. Comece a orar. É você que vai orar. Nós vamos orar. Eu queria chamar aqui as minhas discípulas para nós revezarmos no microfone, porque eu creio que o Senhor vai fazer coisas poderosas nesta noite. Amém? Eu quero que você agora permaneça na posição de uma filha amada. Você agora vai declarar a trombeta, a palavra. Qual que é a área que o diabo está te tocando, está te roubando a sua fé? Você vai abrir a sua boca agora, e você vai abrir a sua boca e você vai comandar. Eu te ordeno, espírito de enfermidade, então manda embora. Fala para o espírito de enfermidade. Lá na cruz Jesus levou essa enfermidade. Sabe, se é o espírito de intimidação no seu casamento, tem roubado a sua alegria, manda ele embora agora em nome de Jesus. Abre a sua boca e comece a declarar as verdades da palavra. Comece a declarar em nome de Jesus. A
Agora é hora de você fazer guerra espiritual. Agora é hora de você declarar a trombeta. Levanta a sua trombeta onde você está. Abre a sua boca, declara a palavra. Declara para ele: você vai sair do meu casamento agora. Você vai sair da minha vida financeira agora. Você vai sair agora da minha saúde. Eu te ordeno, espíritos malignos, saiam. Agora você levanta a sua trombeta. Levanta a sua trombeta agora. A palavra de Deus liberada na sua boca tem o poder para confundir os seus inimigos. Nesta noite nós comandamos que todo demônio, todo espírito de intimidação, todo espírito de medo caia por terra neste lugar. Porque o Senhor nos diz: não vos dei espírito de medo, mas espírito de poder, de moderação e de ousadia. Agora, deixa Deus ouvir a sua voz e deixa esse espírito de intimidação cair por terra agora. Comanda, olha para baixo, comanda agora, você que vai comandar. Sai agora, espírito de intimidação, tem roubado a minha fé, roubado a minha alegria, você tem roubado a minha paz, o meu sono. Eu te comando agora, caia por terra, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Levanta a sua tocha agora. Levanta a sua tocha com ousadia. Comece a declarar agora o fogo de Deus na sua casa. Comece a declarar agora o fogo de Deus no seu ministério. Comece a declarar agora a tocha acesa. Oh Espírito Santo, eu declaro que nesses dias, Senhor, ó Deus, o mover do Senhor, a ação do Teu Espírito, o fogo de Deus, oh, vai vir, vai incendiar cada um de nós. Senhor, entra nas nossas casas. Entra nas nossas casas. Comece a orar pela sua casa. Comece a orar pela sua família. Comece a pedir Deus para incendiar. Pedir ao Senhor para incendiar o seu marido e incendiar os seus filhos. Tochas como labaredas de fogo. A palavra do Senhor diz que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. Agora todo espírito de resistência espiritual, apatia e indiferença caia por terra. Perca agora as forças na autoridade do nome de Jesus Cristo. Comece a declarar o fogo de Deus. Levante a sua voz e comece a ver o seu marido levantando em ousadia, em intrepidez. Homem de Deus, segundo o coração de Deus, líder na casa do Senhor. Líder na casa do Senhor, autoridade. Ele é autoridade, ele é sim o cabeça. Pastor, eu não vejo isso. Declare, abre a sua boca, libera a trombeta agora. O meu marido, ele é sim o homem, ele é autoridade na minha casa, ele é bem sucedido. Ó, como é o homem, é bem sucedido, diz a palavra. Senhor, nossos maridos são homens de Deus. Os nossos maridos são, Senhor Jesus, homens segundo o seu coração. Nós declaramos nesta noite, Senhor, o fogo de Deus entrando em cada casa. Veja pela fé, o Espírito entrando na sua casa. Se você tem filhos indiferentes ao Senhor, comece a profetizar agora, fogo de Deus. Fogo de Deus, do menor ao maior. Fogo de Deus agora. Comece a declarar agora o coração aquecido. Oh, Espírito Santo, enche os nossos corações, transborda. Oh, taralabachore cantaralabás. Eu quero agora chamar aqui na frente todas as líderes. Se você é líder, discipulador aqui na igreja, vem aqui na frente, nós queremos orar. O tema hoje principal da nossa oração é liderança, porque nós também estamos perto da nossa conferência. Pode vir, você é líder, você é discipulador, você também é líder em treinamento, está sendo treinada. Eu quero liberar o fogo de Deus na sua vida. Você vai correr e não vai cansar. Quando abrir a boca na sua célula, o fogo de Deus vai derramar, vai cair naquele lugar. Aquelas pessoas da sua célula vão ser cheias do Espírito.
As crianças vão profetizar e elas vão chegar nas suas casas, elas vão ganhar os pais para Jesus. Espalha aqui, mais para lá. Espalha aqui para todo mundo entrar. Quero profetizar o fogo de Deus. O fogo de Deus na sua liderança. Você vai abrir sua boca e você vai ver Deus te usar como Ele nunca te usou. Deus vai te liberar agora nesses dias palavra de conhecimento, palavra de discernimento de espírito, dons de profecia, dons de línguas, de interpretação de línguas, dons de milagres, dons de cura. Pai, eu oro por elas, eu oro pela liderança de cada uma delas. Nesta hora eu ordeno que todo espírito de intimidação sai agora, porque a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Agora reconheça a sua fraqueza diante do Senhor e fala para Ele: Senhor, eu quero ser uma labareda de fogo, me usa, Senhor. Eu quero que o meu discipulado pegue fogo, Senhor. Eu oro nesses dias, Pai, eu oro por elas, eu oro para que elas possam, Senhor, serem encontradas cheias de azeite. As virgens prudentes que entraram para as bodas do Cordeiro estavam cheias de azeite, estavam cheias do Espírito, estavam prontas, estavam preparadas. E nesses dias eu declaro que todo espírito de mornidão, de apatia, de indiferença sai da vida delas. Espírito de intimidação, mentiras do diabo dizendo que você não sabe falar, que você não sabe pregar, que você não consegue levantar líderes, que você não vai multiplicar a sua célula, estão quebrados, estão anulados. Espíritos de intimidação, sai agora. Eu declaro agora, mulheres como labareda de fogo. Eu quero que as esposas de líderes, exploradores de líderes estejam impondo as mãos. Esposas de pastores, põe as mãos, comece a profetizar. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo do Espírito. Comece a orar em línguas agora onde você está. Você vai ser renovada agora. Você vai ser renovada no seu encargo. Deus vai te usar para arrancar famílias inteiras do inferno. Comece a orar em línguas. Comece a orar. Deus vai te dar estratégias. Recebe fogo. Recebe fogo. Fogo de Deus. Mais fogo, Senhor, mais. Ora em línguas. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.
O Senhor libera uma palavra para nós hoje. Os frutos serão incontáveis. Você vai perder as contas quando você for fazer o seu relatório. Você vai perder as contas. Você não vai saber explicar de onde que veio, por que veio, o que aconteceu. Mas o Senhor te diz nesta noite: eu vou transbordar. Transbordarão os teus celeiros atulhados de toda sorte de bênçãos. Os seus rebanhos do pasto serão seus rebanhos do pasto, eles vão se multiplicar. O Senhor te diz nesses dias: eu vou liberar uma unção nova de crescimento, de multiplicação, porque o Senhor ama essa cidade. O Senhor nos diz: eu amo essa cidade, eu vou mudar o destino, eu vou mudar as estatísticas das escolas. Oralabacachore cantaralabaias, orabacantaralabaias. Eu vejo que irmãs, eu vejo o Senhor levantando líderes, entrando nas escolas. Eu vejo as drogas, eu vejo o tráfico, eu vejo o abuso sendo encerrado, eu vejo tochas incendiadas, labaredas de fogo entrando nas escolas, eu vejo salas inteiras rendidas aos pés do Senhor. Oh Espírito Santo, se aposse de nós nesses dias, Pai. Oh Deus, não há outro motivo de vivermos se não for, Pai, para estabelecer o Teu reino. Oh Espírito Santo, libera uma unção nova, libera uma unção fresca sobre elas. Eu profetizo sobre a sua vida. Seu discipulado vai crescer, a sua célula vai crescer. Você vai levantar líderes incendiados. O Senhor vai te levantar de uma posição maior. O Senhor te diz que nesses dias Ele está restituindo. O Senhor te diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelos demônios. O Senhor está restituindo líderes, o Senhor está restituindo células, o Senhor está restituindo chamados. Rabacantaralabacachô. O Senhor te lembra: eu te chamei de trás das malhadas. Eu te chamei de trás das malhadas. Não foi o homem que te levantou, fui eu mesmo. E o Senhor te diz: eu não mudei de ideia. O Senhor te diz: eu estou restituindo os anos que foram consumidos. O Senhor está restituindo a paixão. O Senhor está restituindo o encargo. O Senhor está restituindo líderes. O Senhor está restituindo células. O Senhor está restituindo alegria. Você que perdeu a sua alegria na liderança, está pesado, você está sentindo sobrecarregado. O Senhor diz nesta hora que o Senhor muda as suas forças. O Senhor muda as suas forças. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai correr e não vai se cansar. O Senhor diz que nesta conferência Ele vai liberar um rio de vida, o rio que corre do trono de Deus. Ele vai transbordar nos 3 prédios. Oh, caralabachúrias, vamos aproveitar esse momento e vamos orar pela nossa conferência. Levante a sua mão, clame agora, clame pelo fogo, clame pelo mover. Oh, taralabacachore, cantaralabaias. Comece a orar agora por um novo tempo. Você vai liderar debaixo da graça, do sustento, da alegria, da provisão. Você não vai se preocupar agora com a cobrança. Você não vai se preocupar com a demanda. Você vai se agora fluir na provisão de Deus. Provisão de Deus. Eu vejo Deus liberando líderes. Eu vejo Deus levantando mulheres na célula. O Senhor te diz: abre a sua boca, comece a falar do ministério para as mulheres. Elas vão vir por causa do chamado, elas vão vir por causa do fogo que vai ser liberado. Senhor, nós oramos pela nossa conferência.
Senhor, nós oramos, levante a sua mão agora e comece a profetizar a bênção de Deus sobre os preletores, a vida do pastor Aloísio, da pastora Márcia, a minha vida, pastora Zanilda, pastora Regilene, pastora Jaqueline, pastora Valéria. Nós liberamos agora, abre a sua boca, comece a profetizar. Você é tocha, você é labareda de fogo. Comece a profetizar agora, fogo de Deus caindo no púlpito, fogo de Deus caindo no púlpito. Vai incendiar, vai tomar os corações. Ninguém sairá do mesmo jeito desta conferência, ninguém sairá do mesmo jeito. Ore agora pelo louvor, começa a pedir, começa a declarar o ambiente cheio da vida, cheio da unção de Deus. Senhor, nós queremos ser tomadas pelo Teu Espírito, queremos ser, ó Deus amado, tomadas. O rio de Deus vai ser liberado a tal ponto que você não vai conseguir mais se mover, porque o rio vai ter que passar a nado, porque o Senhor vai liberar o rio pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, mas vai ter um momento que o rio vai vir a tal ponto que você vai ter que nadar, porque ele vai ser acima de você. Oh Espírito de Deus, abençoamos a nossa conferência, abençoamos os preletores, abençoamos o louvor, abençoamos os 3 prédios, abençoamos a organização, abençoamos cada palavra e declaramos o fogo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos bem alto, fala comigo como igreja. Nós abençoamos a conferência internacional Mulheres da Vinha. Declaramos: diga ao fraco, eu sou forte. O poder de Deus será liberado sobre cada uma de nós. Seremos levantadas como tochas, labaredas de fogo, para incendiar nossa cidade, para ganhar vidas para Jesus, para ganhar famílias para Jesus, para ganhar escolas para Jesus. Nós profetizamos que nesta conferência o rio de Deus vai nos inundar e nós vamos transbordar no nome de Jesus. Vai ser assim, amém? Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Nós já oramos pelos nossos casamentos, mas eu gostaria também de orar nesta hora pelas solteiras, amém? Quantas solteiras que estão aqui? A gente vai orar toda reunião, mulheres que oram. Se você quer se casar, você vai vir aqui, nós vamos orar com você. Esse rio de Deus vai inundar você, amém? Quero chamar aqui uma das irmãs, vem cá. Rosiane, Poliana, pode orar, Poliana. Poliana é casada, muito bem casada, com um pastor, e ela vai liberar uma bênção para você, amém? E você vai se apropriar dessa bênção. Amém, irmãs. O Senhor já sabe quem é o seu marido, o homem de Deus que vocês têm clamado, e Ele ouve a oração de vocês, amém? Pai, Senhor Jesus, estende as suas mãos aqui, vai declarando sobre a vida delas. Pai, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que as tuas filhas amadas, Pai, Senhor, elas irão se casar, Pai, com o homem de Deus, Pai, que será um cabeça ali, Senhor, da sua casa, Pai, que vai trazer segurança, Pai, que vai amá-las, Pai, porque aquilo que elas têm pedido, Pai, o Senhor já viu, o Senhor já vai realizar. Pai, nós declaramos, Senhor, Pai, que ainda esses dias, Pai, só vai gerar circunstâncias, Pai, só vai liberar sonhos, visões, Pai, sobre a vida de cada uma delas, Senhor, e nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que elas vão se casar, Pai, elas vão ter filhos, Pai, elas vão constituir uma família abençoada, porque nada é impossível para o Senhor, Pai, então nós declaramos em nome de Jesus, Pai, aumenta a fé, Senhor, Pai, dá alegria, Pai, porque elas têm o Senhor, Pai, se elas têm o Senhor, elas têm tudo, Senhor, Pai, então eu declaro, Senhor, um renovo, uma alegria, porque
porque elas vão esperar. Pai, elas já têm o sim e o amém do Senhor. Pai, nós declaramos que elas estarão aqui, Pai, para testemunhar, Pai, que o Senhor separou um homem de Deus. Pai, em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que elas vão se casar. Para aquelas que têm chamado pastoral, Pai, o Senhor já está separando homens que serão grandes pastores. Não desista desse sonho, o Senhor vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria que a gente orasse por um alvo final agora. Dá vontade de não parar, né? Ô, vontade de ficar aqui até amanhã. Eu gostaria de orar por enfermidade. Chamar a Ingrid aqui, porque eu já estou meio rouca. Nós temos alguns casos que vale a pena mencionar. Você vai para lá, mas você vai estar conosco aqui, tá? Mesmo que você... E se você precisa de cura, você pode vir aqui na frente. Você precisa de um milagre, ou se você quer orar por alguém, eu gostaria que nós orássemos especificamente. Estava vindo para cá, me lembrei desses nomes. A Liliane não está aqui, né? Ela está com a filha doente desde o domingo passado, nem veio no Domingo Kids. A Sofia, nós vamos orar e comandar a cura, porque ela disse que já fez tudo, não tem nada, não sabe o que é nada, mas com dor no peito, e nós não aceitamos. Sofia, tá bom? Nós vamos orar por ela. Nós também vamos orar pela Stephanie, não está aqui, né? A Stephanie, esposa do obreiro Hugo, discípula minha, ela está fazendo um tratamento, né, de um câncer que foi diagnosticado na mama. Já fez as quimioterapias, todos os tratamentos, mas ela vai precisar fazer uma cirurgia, não é? Para retirar tudo que tiver ali, para prevenção, para encerrar. E nós vamos declarar que essa cirurgia, que é segunda-feira, é bem sucedida, que ela é completamente curada. A Stephanie é mulher de Deus, mulher de pastor, vai cumprir o propósito de Deus e vai ser uma bênção. O diabo não vai resistir. Amém? Nós também vamos orar pelo marido da Karen, pelo Rodolfo, que é um irmão que se converteu, está no fogo de Deus, foi diagnosticado também um câncer, né, no cérebro. Está fazendo quimioterapia, está cheio de fé, e nós cremos, nós não andamos pelo que nós vemos. Irmãs, isso aqui tem tanto poder, se você soubesse. Oração da igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. A igreja não não é um ou dois, somos nós. Inclusive nesse domingo eu vou pregar, viu, no culto, você está convidada. Pastora Márcia vai pregar de manhã, eu vou pregar aqui à noite, 6 horas. Então vocês estão todos convidadas. Nós vamos falar sobre isso. Só um parênteses aqui que eu me lembrei. Então nós vamos levantar um clamor por esses irmãos e por todos que precisam de cura. Ah, porque está frio, agora tem um monte de gente doente. Não tem nada. Não tem gente doente porque está frio, porque está... Não. Eu sou curada, eu vou ter saúde em qualquer época, no frio, no calor, na chuva. Amém? Então agora você vai liberar a bênção de Deus sobre essas pessoas que precisam de cura e sobre esses irmãos que eu mencionei aqui, em nome de Jesus.